Bom, nós vamos novamente calcular o volume do sólido de evolução formado pela rotação da região entre a exponencial e elevado a x, a reta x igual a 1, os eixos x e y, no caso essa região está aqui marcada em verde, em torno do eixo y. Porém, agora nós não vamos utilizar o método do disco, mas sim o método do cilindro, o que vai tornar esse exercício, a resolução desse exercício, muito mais fácil. Lembrando que para utilizar o método do cilindro, nós desenhamos vários cilindros representativos dessa região. Nós vamos encaixá-los aqui da seguinte maneira, e esses cilindros possuem uma espessura igual a dx. No caso, dx pode representar a espessura, ou deve representar a espessura desse cilindro. Pense nisso, pense nesse dx como a espessura de uma lâmina de metal, caso você a esteja dobrando de modo a formar uma lata. Imagine também que você pega esse cilindro e você o corta e o abre, formando assim um retângulo. Portanto, o corte desse cilindro forma um retângulo aqui à esquerda, supondo aqui um corte dessa forma, sendo que a altura do cilindro ela é a mesma aqui e aqui, e a circunferência da base ela aparece aqui. Portanto, tendo esse cilindro raio R, o comprimento da base é igual a 2 vezes π vezes R. Novamente, lembre-se que essa chapa de metal possui uma espessura igual a dx. Na medida que nós inserimos vários cilindros, no caso infinitos cilindros, que serão representados pela integração da nossa área vezes dx, nós tomamos exatamente o volume desse sólido. Portanto, o volume desse sólido será a integral, que varia de 0 a 1, dado que é este o intervalo de integração que nós temos, essa é a variação do raio que nós temos desse cilindro, da área superficial desse cilindro, 2πr vezes h, base vezes altura, vezes dx. Basta agora calcular a altura do cilindro. Voltando ao nosso diagrama, nós vemos que a altura é a distância entre a reta y igual a 0 e a curva y igual a e elevado a x. Portanto, a altura é igual a e elevado a x. O nosso raio é igual a x, dado que x representa a distância de um ponto até o eixo y, o que faz sentido com os nossos limites de integração, dado que x varia de fato de 0 a 1. Nós ficamos então com a integral de 0 a 1 de 2π vezes x vezes e elevado a x dx. Para resolver essa integral, nós precisamos utilizar a integração por partes. E para utilizar a integração por partes, nós devemos lembrar do LIAT, onde nós temos a prioridade na escolha da função que será chamada de u. E a prioridade vai de funções logarítmicas até exponenciais. Dado que nós temos uma função algébrica, x, e uma função exponencial, e elevado a x, nós chamaremos u de x, sendo que du, como consequência disso, é igual a dx. Portanto, dv é igual a e elevado a x dx, sendo assim, v é igual a e elevado a x. Lembrando que a integral de u dv, que varia de a até b, é igual a u vezes v menos integral de v du, também no intervalo aqui de a até b, a nossa fórmula de integração por partes. E fazendo aqui também uma pequena simplificação, colocando 2π para fora da integral, nós ficamos com u vezes v, x e elevado a x, que varia de 0 a 1, menos integral de v e elevado a x du, que é igual a dx. E aqui a variação também de 0 a 1. Nós temos a integral de e elevado a x aqui à direita, uma integral tranquila de ser calculada. E temos também a variação de x e elevado a x. Uma vez e a primeira, menos 0 vezes e elevado a 0, no caso esse segundo termo é igual a 0, menos esse sinal de menos aqui, integral de e elevado a x e elevado a x, que varia de 0 até 1. Ficamos então com 2π multiplicado por e menos 0, menos, estamos falando aqui do mesmo sinal de menos, e a primeira menos e elevado a 0. Portanto, 2π e menos e mais 1, dado que esse sinal aqui troca o sinal desses dois termos, ficando assim 2π a nossa resposta final. Sendo assim, conforme encontrado anteriormente, utilizando o método do disco, de fato, o volume do nosso sólido de evolução ele é igual a 2π unidades de volume.